Iremos fazer hoje uma revisão dos conteúdos que já estudamos durante a segunda unidade. Porque na próxima semana, dos dias 14 a 18, de segunda a sexta, vocês irão fazer provas, certo? Avaliações para a segunda unidade, para o segundo bimestre. Então, a gente vai fazer a revisão essa semana e na próxima semana vocês vão fazer as provas. Nessa segunda unidade, a gente estudou gênero textual notícia, variedades linguísticas, o uso da letra maiúscula na escrita, separação de sílabas nos textos. Então, a gente vai ver novamente, estudar novamente sobre isso, para a gente revisar e conseguir fazer a prova direito, sem ter nenhuma dificuldade, certo? Então, vocês observem esse vídeo, voltem no livro de vocês, vejam novamente os exercícios, estudem, certo? Para fazer a prova legal. Na página 49 do livro de português de vocês, tem o corpo de uma notícia, certo? Cada parte que faz parte de uma notícia. Então, a notícia tem o quê? Tem a manchete ou o título, que é essa parte aqui. Tem a linha fina, tem a lead, tem o corpo da notícia e tem o site da publicação. É o site onde está essa notícia. Na manchete ou título, ele vem o quê? Vem o que a gente vai ver na notícia, durante toda a notícia, certo? Então, ele mostra o assunto que vamos encontrar nessa notícia. Mais embaixo tem a linha fina, que é essa daqui, ó. Fica abaixo do título, tem um texto maior e com letras menores, certo? A lead, que é mais embaixo da linha fina. A lead é a primeira parte da notícia. É o primeiro parágrafo e tem informações importantes, informações que a gente vai encontrar durante toda a notícia. Mais embaixo temos o corpo da notícia, onde está toda a informação dessa notícia, certo? Que faz parte do corpo da notícia. E lá no final, por último, temos o site da publicação, que é onde encontramos essa notícia, onde é que ela vai estar, certo? Então, esses são os elementos de uma notícia, de um corpo de uma notícia, que é o título, ou manchete, linha fina, a lead, o corpo da notícia e o site de publicação. Estudamos também sobre as variedades linguísticas, que é a linguagem formal e a linguagem informal. No livro de vocês, vocês podem encontrar uma atividade que fizemos na página 58. A linguagem informal é o quê? É utilizada em momentos, em situações mais descontraídas, com um amigo, com um familiar, com alguém que a gente conhece. Então, a gente fala de forma mais tranquila, às vezes pode usar gírias. Essa é a linguagem informal. Já a linguagem formal a gente usa quando não conhecemos uma pessoa, a gente usa no momento de respeito para falar com pessoas importantes. Então, a gente usa o quê? Senhor, obrigada, excelentíssimo, são as linguagens formais. E é usado em situações que requer uma maior seriedade, certo? Quando a gente vai falar com uma pessoa mais importante, tipo um político, um padre, com os nossos avós, a gente fala senhor, senhora. Então, a gente não fala com gírias, a gente fala numa linguagem formal. Vamos ver exemplos de linguagem formal e informal em frases. Com a linguagem informal, a gente está muito cansado, caramba, estou perdido e não sei chegar no hotel. E aí, como você anda? Então, a gente vê a diferença, né? A gente fala com gírias, fala de todo jeito, a palavra não está correta, a gente fala sei em vez de falar você, de estou em vez de dizer estou, certo? É uma linguagem mais para usar com amigos, com pessoas que a gente conhece. Já a linguagem formal, vejam a diferença. Nós estamos muito cansados. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. Olá, como você está? Vejam a diferença aqui, usou gíria, aqui fala assim a gente, não fala nós. Então, tem uma diferença, certo? E estudamos também sobre as gírias, na página 62 do livro de vocês. Tem um exemplo de um livro, que é o Diário de um Banana.
Aí traz 2 frases que tiraram desse livro com gírias, em que o personagem Greg usa uma linguagem própria das pessoas com quem ele convive no dia a dia. Então, foram 2 frases tiradas do Diário de um Banana, que é um livro, e a primeira frase foi essa: ele está sempre no meu pé, querendo que eu saia e faça alguma coisa ativa. Outra frase que tiraram: mas, como sempre, o papai não sacou a minha lógica. Então, a primeira frase, que tem aqui essa gíria no meu pé, no caso ele quis dizer, fica sempre me importunando, certo? A outra frase fala assim: mas, como sempre, o papai não sacou a minha lógica. A gíria que está em destaque é essa que está mais escura, mais preta. E sacou quer dizer o quê? Não entendeu. Mas, como sempre, o papai não entendeu a minha lógica. Agora vamos ver o que é. Então, e o que é gíria? Gíria é uma linguagem popular criada e usada por alguns grupos de pessoas. E são criadas para substituir alguns termos ou conceitos oficiais. As gírias são próprias de uma determinada época e às vezes elas deixam de existir, deixam de ser faladas. E muitas gírias são tão usadas por grande parte das pessoas que elas acabam sendo incorporadas pelo vocabulário das pessoas, elas acabam sendo utilizadas no dia a dia das pessoas. E fazendo parte do dicionário é que usamos o brasileiro. Lembram que vimos algumas gírias por grupos de pessoas, vimos gírias dos surfistas, dos jogadores de futebol, dos jovens, né? Então a gente viu vários tipos de gírias. E além dessas, existem várias outras, né, que a gente também fala durante o dia. Várias gírias de surfista que a gente já estudou, já fizemos atividades, como uma gíria que os surfistas usam: arrebentar, cabreirão, caldo, né, quando ele leva um tombo, prego, quando ele pega uma onda muito... Quando ele pega uma onda que não se dá muito bem, né? Que ele não consegue surfar direito, então ele é um prego. As gírias dos jogadores: uma bicicleta, chutar aéreo e girar o corpo no ar como se fosse uma cambalhota. Bicuda é um chute forte. Lanterninha é o time que está no último lugar. Gírias de jovens: babado, no caso é uma fofoca. Pargamico é passar vergonha. Então a gente viu vários tipos de gírias que a gente vai ver novamente para estudar e fazer a prova. Vimos também sobre o uso da letra maiúscula na página 67, que é os substantivos próprios e o uso da letra maiúscula. Então a gente vê aqui, ó, substantivos simples. Corrigindo, substantivo comum aqui e substantivo próprio. O que é substantivo comum? É um tipo de substantivo, esses daqui, que dá nome aos seres da mesma espécie, tipo ursa. Ela está dando nome à ursa, que é essa chamada rovena. O substantivo comum, cidade. Ele está dando nome à cidade, que é Teresina. Então, substantivo comum é o que dá nome aos seres da mesma espécie, dá nomes às plantas, às frutas, aos objetos, aos lugares, certo? Substantivo simples, ele dá um nome ao substantivo próprio. E o que é que a gente pode observar no substantivo próprio? A gente pode observar que ele tem a letra maiúscula. Todo substantivo próprio começa com a letra maiúscula. Que são o quê? Nomes de cidades, nomes de pessoas. Substantivo próprio, ele nomeia determinado ser, determinada espécie, determinada cidade, certo? E sempre começa com a letra maiúscula, como a gente vê aqui, ó. Os substantivos próprios e os substantivos comuns. Vejam que ele não tem letra maiúscula, por quê? Porque ele dá nome ao substantivo próprio. Então, se eu perguntar numa questão, marque os substantivos próprios.
Aí vocês vão observar se tem letra maiúscula, se é nome de pessoa, se é nome de cidade, certo? Tem essa característica. Então, relembrando, as palavrinhas em azul nomeia os seres e lugares comuns, certo? Então, a gente está falando de qualquer ursa, qualquer cidade, qualquer santuário, qualquer gato, mas quando é substantivo próprio, não, aí ele tem o quê? Tem um nome, que é o quê? Substantivo próprio, que se chama aqui a ursa, ela está especificando, que é a ursa rovena. O substantivo próprio aqui está especificando, que é a cidade Teresina, certo? Vimos também sobre a separação das sílabas na escrita, na página 73. Vocês observam aqui que tem um exemplo do trecho de um diário de Julieta, certo? Então, vemos aqui essas tarjazinhas laranjas. O que ela fez? Ela escreveu a palavra embaixo, aqui, ó, na linha de baixo, mas ela poderia ter separado essa palavra aqui, ó. Só que ela deixou esse espaço. E a gente pode reaproveitar esse espaço, fazendo o que? A separação das sílabas na escrita. Usando a linha toda até o final, a gente consegue reaproveitar toda a linha do nosso caderno, sem deixar buracos aqui, ó. Porque ela poderia ter colocado dor aqui e o restante da palavra embaixo, dormia, certo? Mas o que? Nesse exemplo, a gente vê que ela passou, ela não foi até o final da margem, ela não respeitou a margem do caderno, da folha dela, e ela ultrapassou aqui, ó, a margem e outras questões, outras opções aqui. E em outra parte, ela deixou faltando e escreveu a palavra embaixo, porque ela poderia ter aproveitado esse espaço, certo? E com o quê? Com a separação das sílabas. Como ela poderia separar usando o quê? O hífen, né, que é indicado para separar as sílabas. Que a pessoa escreve a palavra até onde der, usa o hífen e o restante da palavra vai iniciar na linha de baixo. Então, se eu perguntar, marque a alternativa que tem a separação das sílabas que está escrita corretamente. Se eu colocar uma pergunta assim para vocês marcarem qual a alternativa que tem as sílabas escritas de forma correta e separadas. Aí vocês vão marcar, certo? Ou se eu colocar algum texto que tiver separação de sílabas, aí vocês vão marcar, vão dizer qual é a sílaba que está separada, ou a palavra. Então, são algumas questões que eu posso colocar na prova, certo? Aí vocês revisem, olhem o livro novamente, o que já estudamos, para conseguir fazer a prova direito e tirar uma nota bem legal.